Bom dia, leitores VIP. Vamos de café com conversa e continuar o papo que a gente começou essa semana. Essa semana a gente falou sobre escolhas, sobre como as circunstâncias iniciais influenciam sim o curso dos acontecimentos das nossas vidas, mas o fator mais determinante é a forma como nós escolhemos lidar com as dificuldades, com os desafios, são as nossas escolhas. E a gente também falou sobre aquela metáfora, né, das emoções que são os cavalos governando aquela carroça, quando nós deixamos as emoções governarem as nossas vidas, em vez de despertar a nossa consciência para aquilo que precisamos melhorar e para aquilo que precisamos mudar nas nossas vidas, despertar a consciência e a alma. E aí eu queria fazer uma conexão VIP entre esses dois temas, né? Escolhas e emoções. E a conexão VIP está exatamente na forma como reagimos, a nossa reatividade a tudo que nos acontece. O café de hoje vai ser esse aqui, ó, French Vanilla, da New England Coffee. Eu amei essa marca, todos os sabores até agora são maravilhosos. Vou experimentar esse hoje, vamos ver se vai dar certo. Mas já tinha colocado o café aqui para adiantar e a gente poder focar mais na conversa. A caneca, peraí, que eu tenho que mostrar também. Essa é a minha caneca oficial do final de semana, Let the Adventure Begin. Mas falando sobre reação, o que é que a reação tem a ver, né, com o tema escolhas e emoções? Muitas vezes, nossas reações mais espontâneas são, sim, determinadas pelas nossas emoções. Mas quando nós aprendemos a escolher como reagir às situações da vida, especialmente às situações mais desafiadoras, aos problemas, aí sim é que a gente desenvolve uma força, um autodomínio. A gente educa a nossa vontade para reagir de uma forma mais positiva, mais construtiva. E não que a gente não possa reagir, né, nunca de forma espontânea e ter, né, os nossos momentos. Mas quando a gente aprende a reagir de uma forma mais pensada, mais ponderada diante dos problemas, a gente ganha uma força que muitas vezes é o que está faltando naquele ambiente. E aí, a partir disso, as pessoas começam a nos olhar de outra forma. De uma pessoa que tem uma estrutura que aguenta a pressão, que aguenta levar em frente a vida, as situações diante daqueles problemas. Até trouxe o café para mais perto para a gente fazer aqui. E aí, o que eu queria trazer nisso é que é fácil estar do lado de pessoas quando tá tudo bem, né? Quando tudo é alegria, comemoração, né? Quando não há problemas. Porque, em geral, as pessoas aí vão estar no seu melhor estado, digamos assim. Mas quando o problema vem, aí sim que a gente consegue ver quem tá do nosso lado, quem consegue se acalmar e pensar numa solução inteligente para aquele problema. Quem, de fato, não vai perder a sua estrutura, né, que é muito mais uma estrutura interna, o seu equilíbrio diante daquela situação. E vocês podem achar que eu tô falando aqui apenas de vida pessoal, né, acho que acabou. De relacionamentos, né? Mas não, essa é uma característica muito valorizada no ambiente de trabalho, pois os problemas vão acontecer ali também, de diferentes ordens. E a pessoa dentro de uma equipe, por exemplo, que consegue se manter tranquila diante de um desafio e consegue ter energia para seguir e pensar em soluções diferentes, em caminhos alternativos para vencer aquele obstáculo,
é aquela pessoa que será valorizada e é para aquela pessoa que os outros vão, né? É aquela pessoa que nós vamos procurar e é aquela pessoa que tende a crescer na carreira de uma forma mais sólida, porque ela mantém os pés no chão. E geralmente esse tipo de comportamento passa da vida pessoal para a vida profissional e vice-versa. Quando a gente sabe cultivar, né, a forma como nós reagimos, né, a gente tem esse autodomínio da reatividade, aí sim que a gente está sabendo de fato governar a nossa vida. E isso não quer dizer de forma alguma perder a espontaneidade. A gente pode sim, né, manter essa espontaneidade, a vivacidade diante das coisas. Inclusive, isso traz energia. Mas quando a gente tem autodomínio, ou seja, quando a gente sabe controlar essa reatividade e deixar que as nossas reações sejam proporcionais aos acontecimentos, a gente consegue ter mais clareza sobre que caminho seguir. Uma vez eu estava ouvindo um podcast e teve uma frase que me marcou muito e eu tenho refletido bastante a respeito disso. Que quando a gente está numa conversa difícil, por exemplo, qual é a melhor resposta diante de uma demanda, de uma pergunta difícil? E a resposta é a nossa respiração. Era em inglês, né? Breathing is the best answer. Por quê? Porque quando a gente respira antes de deixar as palavras saírem, significa que a gente está dando uma pausa, ainda que de segundos, para refletir sobre a nossa resposta, para ponderar se devemos sequer responder àquela demanda, pois a gente não precisa responder a tudo. A gente está dando um tempo de reflexão em vez de sair reagindo a tudo sem nem pensar. A gente está tomando consciência do problema, a gente está despertando a nossa consciência, a nossa alma, em vez de se deixar governar pelas emoções, que muitas vezes são emoções, né, que de raiva ou de vaidade. A gente tenta entender e digerir aquelas emoções primeiro para depois responder ao mundo. E desenvolver essa habilidade certamente vai ser mais fácil para algumas pessoas, mais difícil para outras, vai depender muito do temperamento de cada um, mas é possível para todo mundo. E isso vai ajudar a facilitar mesmo, né, a nossa vida nos relacionamentos, na vida pessoal e no trabalho, na vida profissional. Vai melhorar a forma como nós somos enxergados pelos outros, mas também como nós mesmos nos vemos, né? Capazes de enfrentar problemas de uma forma mais confiante, mais ponderada, com mais equilíbrio. Então, acho que o tema escolhas e emoções, no fim das contas, a gente pode sim pensar em como nós reagimos, em reações, né? Se nós temos domínio dessa reatividade. E você, tem deixado as emoções te governarem ou elas estão servindo a sua razão com uma consciência, uma alma desperta? Me conta, você é muito reativo? Ou você já consegue ter esse autodomínio? Eu vou adorar saber. Let the adventure begin. E vamos provar o café. Maravilhoso. Bom final de semana para todo mundo.